Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... Eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. Uhum. Eu sempre levava a Bíblia comigo, ficava lendo. Como foi esse dia? Um tempo antes de eu descobrir, acho que... não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital. Eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que eu tenho, sabe? Me cura. Por que eu tô sentindo isso, sabe? Tipo, e nunca melhora, sabe? Eu queria uma resposta, assim. Sabe quando passa, até me arrepio, assim. Sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu E comigo. eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei... o que eu tô pensando, né? Que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar uma... Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Tá. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia e na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. Puxa, você não poderia mais fazer esse segundo tratamento? Foi logo que eu entrei no paliativo, assim. Tá. Até ela falou, né? Realmente ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar. Só que daí eu continuei insistindo pra ela, mas me fala um tempo, sabe? Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Só que daí, até a minha médica que me acompanhava lá em Cascavel, ela comentou a mesma coisa. Só que daí, pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde tá o tumor, o tamanho e, tipo, como que tá os seus sintomas. Sim. Foi uma média que geralmente os médicos dão, né? Que, como você tá sem tratamento, vamos jogar então 6 meses, mas pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Aí a minha hematologista, que eu consultava em Cascavel, eu conversei com ela também em relação a tempo e insisti também porque eu queria saber, sabe? É porque, como paciente, é muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento além para aliviar a dor e a qualquer momento você pode ir, sabe? Então, tipo, me deixaria muito mais tranquila ter uma base para mim aproveitar esse tempo. Eu também pensaria da mesma forma, eu quero ter pelo menos um... Pode ser pra mais ou pra menos, mas eu tenho que ter uma ideia. Sabe? Só chuta. Pra planejar, e daí, né? a minha médica de lá já falou, pela localização eu te dou de 2 a 4. Só eu falei, como 2 a 4? Só que desde essa consulta já vai fazer 2 meses, sabe? Então, tipo, realmente pode errar muito feio ou pode acertar muito bem ou é meio termo, sabe? Entendi. Só que eu até falei num vídeo meu no TikTok que eu prefiro acreditar nos 6 meses pra mais, sabe? Porque... Cara, como é que você lida sabendo que você, tem 2 meses? Cara, em 2 meses não daria nem pra mim casar. Eu fico muito feliz que o tumor tá pequeno, porque pode ser que o tempo aumente um pouco. Vai mudar. Eu sei que como eu não tô fazendo tratamento pra doença, eu tenho certeza absoluta que eu não passo de anos. É questão de meses, sabe? Porque a doença, ela... vai muito rápido, ele cresce muito rápido. Então, tipo, o que me resta é aproveitar. E eu vi em algum vídeo seu você falando que você não veio pra ser curada, você veio pra curar. O que isso significa? Achei isso tão bonito. Agora sim eu vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus, porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que Ele quer pra mim não é o que eu quero, mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo, sabe? E muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. Só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável? Quantas crianças? O que me torna diferente?
Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano, entendeu? Deus olha pro coração da gente, então eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, tipo, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, tipo, só pra manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, tipo, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer e adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. Que nem a galera fala pra mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem, sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado pra você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso pras pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. Se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria. Só que às vezes o que eu quero não é aquilo que é pra minha vida, sabe? O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que... Só viva, tipo... Respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Sabe, tipo... Aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência. Discurso, a manifestação da moça que é influencer. Ela descobriu esse câncer já desde a mais tenra idade, praticamente, infânciazinha ali começando, adolescência, e vem nessa batalha com câncer já há alguns anos. E agora o veredito da medicina que ela não vai passar de 6 meses. Ela é cristã. E ela questionando, ou melhor dizendo, muitos iam pensar que ela pudesse estar questionando, Deus não vai me curar? Ela não murmura contra Deus, ela não fala nada, ela aceita. Como ela diz, é mais fácil aceitar do que ficar com choque depressivo, aquela coisa toda. Até o Caifás fez um comentário interessante também lá. Ele disse assim, isso é a morte da morte, a morte morreu. É quando a pessoa entende que a morte é uma passagem, ela vai tranquila. Eu lembro da minha avó, 90 e poucos anos, ela já pedindo a Deus para levar ela. Acho que já estava preparada, já queria. Claro, tinha a ver com a dor, tinha a ver, a minha avó também teve câncer de leucemia no sangue, né? Câncer no sangue. Tinha umas melhoras, tinha uma recaída, ficou 8 anos praticamente nessa. É claro que não era tão gravoso igual dessa moça aí, que parece que dela foi no coração, ali naquela região que ela falou. Mas é delicado a gente pensar, que a gente acha assim, a pessoa está com câncer, é castigo. A pessoa está com câncer, está com alguma doença terminal, é o fim do mundo. Você nunca vai morrer, né, santão? Você nunca vai ficar doente, né, santão? Tudo é castigo. Essa menina foi castigada. Sem ter feito nada. Se não foi ela, foi os pais. Claro, um castigo. Seria castigo se a pessoa tivesse feito algum mal, fosse uma sanguinolenta, fosse a pessoa mais vil nessa terra. Ou se não existisse a morte. Claro. Olha, a morte só existe para quem é ruim, digamos. Aí tudo bem. Não, a morte existe por bom e por ruim para todos. Você sendo santo, você vai morrer sendo santo, entre aspas.
Você sendo profano vai morrer. Só claro. A decisão de Deus para quem vai ficar aqui ou acolá. Mas essa é a realidade, todos estamos aqui, é um cacete que tem essa. Então, pare de juízo, pare de hipocrisia. Eu tenho um vídeo que está lá no Pregador, antes estava aqui, no qual eu refuto um pensamento de uma pessoa conhecida minha, que disse para uma outra, a pessoa morreu de câncer porque fez tudo errado na vida. Morreu cedo. E por que pareça, lamentavelmente, ela perdeu o marido dela também cedo. E o marido dela era correto. E aí? Tá vendo como é que dá o julgar? Claro que às vezes a pessoa julga, fala coisa sem pensar, é ignorância, a gente tem que tolerar. Ou Deus, como a Bíblia mesmo diz, perdoa o nosso tempo de ignorância. Mas quando a gente sabe a verdade, a gente cala a boca, fica quieto. E eu aprendi dessa forma, um dia que a minha tia Nazaré, ela morreu de câncer, de mama. E eu fui um desses fariseus da religião, eu cheguei e disse para ela, você está com câncer? Você está doendo porque você fez isso. Aí ela não disse que não. Ela só disse assim, mas Bruno, quantas pessoas que fizeram mal por aí e nada acontece com ela? Teve gente que fez igual a mim, ou até pior. E o pecado dela grave, entre aspas, foi ter andado com um casado. Depois que ela se divorciou. Na verdade, ela não divorciou, o marido largou ela, enfim, uma longa história. E ela acho que nem era crente nessa época, enfim. E teve outros pecados, como todos nós temos. Mas muitos apedrejavam ela por conta disso. Mas o que ela disse era verdade. Quantas mulheres que eu conheci que andavam com um casado, fizeram filho, e não aconteceu, estão vivos até hoje. Estão com seus 70, 80 anos. A minha tia já foi. Então não dá nem pra gente apontar nesse sentido. Vamos parar de palhaçada. Quem és tu? Por isso que São Tiago vai dizer, quem és tu para julgar alguém? É nesse sentido. Julgar atitudes, a gente julga. Agora, dizer que a pessoa está sofrendo por aquilo que fez, ou vai para o inferno, ou para o céu, a gente não sabe. É só Deus que sabe. Agora, coisas que acontecem, a gente vive, a gente pode falar. Tipo, o sujeito sabe que não é para ir para um determinado local. E vai. E acontece uma tragédia, a gente pode dizer que o camarada foi displicente, foi errado. Ok, meus caros, isso aí são verdades. Você não ouve nenhum outro canal, porque o canal que você ouve é o canal da fofoca da tua igreja, da tua denominação. O canal que você ouve ou vê é o canal da treta, da picuinha, é o canal que fica lá criando personagens, degladiando, fazendo meme, aquelas coisas. Aqui o negócio é assim, é chumbo grosso, quer ficar aqui, fica, quer se embora, vai-se embora. Conforme diz a Bíblia, examinar tudo e tem bem, experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Essa é a agradável vontade de Deus. Falar a verdade. Jesus foi verdadeiro, ele era a verdade. Na terra ainda é claro. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em